Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Entrevistando a Pai Batatais. Nós estamos no Setembro Verde e esse assunto já foi pauta por aqui. Mas hoje temos uma edição especial porque neste dia 21 é celebrado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Quando falamos em inclusão social da pessoa com deficiência, nós temos que pensar também no direito ao acesso à informação. Por isso, hoje recebemos a diretora técnica da Pai Batatais, Carmen Cestari, a Carminha, para falar sobre a instituição, tirar algumas dúvidas das pessoas atendidas e suas famílias também. Carminha, seja bem-vinda. Hoje é celebrado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a importância dessa data e também do Setembro Verde. Essa data, na realidade, ela é mais um marco realmente de luta, porque o nosso trabalho da instituição, ele acontece durante o ano todo. Então, é ininterrupto a luta das pessoas com deficiência para a inclusão, para garantir os direitos de todas essas pessoas. Então, esse dia só vem assim, para marcar esse dia de luta, né? Porque as ações são feitas no dia a dia. Você está quase há 50 anos no movimento aquaiano. Essa luta, Carminha, como você disse, que ela é diária, ela já trouxe conquista para as pessoas com deficiência? Nossa, já trouxe muitas conquistas, porque a gente já teve época que nós não tínhamos nem legislação, né? Não tínhamos direitos garantidos a serviços, a atendimento, havia uma segregação, havia uma exclusão dessas pessoas, né, da sociedade, e hoje não. Hoje essas pessoas estão inseridas na sociedade, estão incluídas de fato a transformação, né, da acessibilidade arquitetônica. Isso ainda é uma coisa que nós precisamos no nosso município, como nós precisamos no Brasil inteiro, né? Mas eu acho que isso é uma luta que a gente vem conquistando dia a dia. Eu sei que a dificuldade, né, da falta de recurso dos órgãos públicos para cumprir todas essas exigências, mas que há a possibilidade de conquistar isso, de chegar nesse patamar, né, que um dia todos seremos iguais, todos teremos as mesmas oportunidades. Carminha, vamos falar um pouco sobre a nossa PAI, antes de responder as perguntas de algumas pessoas atendidas. Como a instituição ela vem se articulando ao longo desses 6 meses para garantir o atendimento nas áreas de assistência social, educação especializada e saúde? Na realidade, nesses 6 meses, quando iniciou a pandemia, que a gente não sabia bem o que era isso, como que era esse vírus, a gente optou por férias dos funcionários e o recesso dos professores. Passado esse momento, nós retornamos e iniciamos os atendimentos, fazendo toda a prevenção. Por quê? Porque as pessoas com deficiência, elas perdem muito fácil as habilidades, as conquistas que elas tiveram ao longo dos anos, se ficar parada. Então, nós retornamos individualmente, com todo o controle, né, de higiene, de sanitização do ambiente, de atendimento individualizado, e a gente vem fazendo esse trabalho tanto na saúde como na educação com os professores. Na educação é uma área que eu fiquei muito assim feliz, porque as famílias já trabalhavam a parte pedagógica com seus filhos no período de férias, porque a gente detectou que eles perdiam, né? Um mês eles perdiam o que eles tinham conquistado, às vezes levado anos para conquistar, eles perdiam, conseguiam perder em um mês. E a gente começou esse atendimento com os professores se empenharam, prepararam a atividade, as famílias se uniram com a gente, trabalharam as atividades, né? Então, é uma ou outra só que não conseguiu, porque elas também apresentam alguns problemas, têm alguns problemas e têm dificuldade para isso. Aí a equipe foi na casa, deu continuidade no trabalho. Então, assim, foi muito gratificante essa participação da família. Eu fiquei assim, como a gente tem que prestar conta, fazer relatórios, eu fiquei emocionada de ver o trabalho das famílias, o empenho das famílias,
o carinho das famílias com seus filhos, coisas que a gente não vê com uma família normal, né, de filhos normais, a paciência. Então, assim, eu fiquei muito emocionada mesmo de ver a participação dessas famílias. E eu sei que para elas é muito difícil. Por quê? Porque tem essa sobrecarga. As pessoas com deficiência, elas demandam de cuidados 24 horas. E elas vão ficando estressadas, os alunos, os usuários estão estressados, porque todo dia eles levantam, eles trocam e falam que hora que o ônibus da PAI vai passar, eles estão doidos para voltar, porque o único lugar de referência deles é vir para a PAI, a saída deles da casa deles é para vir na PAI. É a única condição que eles têm. Então, na educação, nós estamos retornando com alguns casos individuais, a família trazendo, porque nós não podemos fazer o transporte coletivo, né? E as famílias estão entendendo, estão colaborando, estão ajudando. Apesar de todo esse desgaste que as famílias estão tendo, que essa sobrecarga, porque, por exemplo, da assistência social, os idosos e os que estão na unidade referenciada, acima de 30 anos, todos são casos de alto risco para o Covid. Então, e eles estão precisando, eles demandam muito cuidado e as famílias estão com uma sobrecarga, estão adoecendo. Então, a gente está fazendo o que a gente pode. Mas, assim, o que a gente precisava era que eles saíssem de casa um pouco para essa família respirar. Pelo menos 4 horas, das 24 horas que eles têm, se eles conseguissem respirar 4 horas, já seria uma grande coisa. Mas a gente está com todo cuidado, seguindo a orientação médica dos médicos aqui da PAI, só trazendo as pessoas que nós não estamos pondo em risco, a gente está pesando os dois lados, né? E tem pessoas que estão mais em risco, ficando em casa com toda a comorbidade e que a gente precisa fazer alguma coisa, fazer algum trabalho, porque está em situação de abandono. Então, a gente está estudando, está vendo, vai estudando caso a caso, pessoa por pessoa e tomando atitudes individuais. Ótimo, Carminha. Só para a gente complementar, e na área da saúde, né? Como que foram esses 6 meses? A saúde começou com o teleatendimento, depois passou com atendimento presencial e hoje ainda continua com atendimento presencial, com todo o distanciamento social. Nós cumprimos, né? A gente colocou as cadeiras todas fora da PAI, nos corredores, sentando alternado as pessoas, não ficando tudo numa recepção. Então, a gente tomou todo o cuidado, né, na saúde também, para que essas pessoas retornassem. Na saúde, muitos estão vindo, inclusive agora, pessoas idosas que são atendidos no ambulatório da PAI, já iniciaram o seu tratamento, a sua reabilitação novamente, estão vindo, mas com todo cuidado. Nós fazemos uma aferição de temperatura, fazemos a higienização com álcool das pessoas que entram, quando saem. Então, a gente faz esse acompanhamento, evitar qualquer problema. Graças a Deus, com a proteção dele, até hoje nós não tivemos nenhum problema de todos os casos que estavam sendo atendidos, mesmo nos momentos em que nós ficamos em fase laranja, ficamos em momento crítico, nós não tivemos problema porque a gente cumpriu os protocolos, né, que foram criados para que não colocasse em risco nenhuma pessoa. E que Deus permita, né, que nós continuemos nosso trabalho sem pôr as pessoas em risco. Carminha, é importante destacar que existe um distanciamento físico, mas como você mesmo disse, existe uma proximidade. Essa proximidade ela é constante com as famílias. E como você bem ressaltou também, durante a pandemia acabou acontecendo esse fortalecimento dos vínculos, não é? Isso. Já havia, né? A facilidade nossa foi porque o trabalho que a PAI faz está muito junto com as famílias. A gente já vem tentando assim, desenvolver esse trabalho, porque a família é a base de tudo. Sem a família, nós não temos resultado nenhum. Então, o que a gente vem trabalhando ao longo de todos esses anos? Sempre essa aproximação com a família.
E nos últimos anos, a gente começou, como a gente percebeu a perda que as crianças, que os adultos, que as pessoas tinham num mês de férias, a gente começou a fazer um trabalho diferenciado. Foi graças a esse trabalho diferenciado que hoje foi mais fácil a gente estar com as famílias. Então, a gente vê tanta notícia falando que as escolas não estão, que as famílias não estão fazendo, que não sabem fazer, né? Ver depoimento de famílias falando que quem é mãe é o professor, porque o filho passa mais tempo na escola do que em casa, né? E a gente sempre trabalhou o contrário, como a família como base de tudo, e nós como coadjuvantes da família no tratamento, na educação, na assistência dessas pessoas, tá? Vamos agora às perguntas enviadas via WhatsApp pelas pessoas atendidas e também pelos seus familiares. A senhora Maria Aparecida Rosa Vieira Pires, ela pergunta quando o Centro Dia do Idoso voltará com os atendimentos presenciais? E aí, na mesma linha, o Francismar Donizete Monteiro e o Fernando Roberto Lopes da Silva, que são atendidos pela assistência social, eles perguntam quando as atividades presenciais voltarão a acontecer. Como esses casos, esses atendimentos da assistência e do idoso são em grupos e as pessoas, essas pessoas que estão nesses dois serviços são as pessoas de alto risco, a gente ainda não tem nenhuma portaria, nenhuma normatização para o retorno dessas pessoas. Assim que tiver, nós vamos estudar cada caso de novo, junto com os médicos, para reiniciando devagar esse retorno. Porque a gente viu aí na mídia, né, casas de idosos fechando por conta de estar acontecendo Covid, mesmo com toda a segurança, com todo o trabalho, né, que teve, assim, muitas mortes, né, nós não queremos isso para as nossas pessoas. Então, o que nós vamos fazer? Nós estamos esperando uma normatização da assistência. Assim que nós tivermos um posicionamento, porque hoje está tendo um posicionamento para a educação, para crianças pequenas, mas para os acima de 30 não tem essa normatização ainda. Então, tão logo sai alguma coisa, a gente vai estudar cada caso e ver como nós vamos trabalhar. Nós temos alguns casos de idosos da casa que está em situação de abandono, em situação de calamidade, que a gente está vendo se a gente vai abrir a casa para um atendimento individual, para um banho, para um alimento. Algumas famílias eu estou preparando marmita para levar para essas famílias que não têm, não está comendo, não consegue fazer porque eles são dependentes, né? São dependentes, cuidado por outras pessoas que também são idosas, são dependentes. Então, nós estamos estudando cada caso e amparando na residência esses casos. Hoje nós estamos procurando, se tiver alguma família que tiver desassistida, é só entrar em contato com a coordenação, mas a equipe está indo de casa em casa, está fazendo um trabalho, está vendo a situação de cada caso, para que a gente não deixe a situação do idoso piorar. Então, mas assim que sair qualquer regulamentação, nós vamos começar. Eu sei que para as famílias desses usuários é muito mais difícil que para os outros, como da saúde e da educação. Por quê? Porque o idoso é uma dependência 24 horas e com cuidados que você fica atento. É como se tivesse um bebê, que você fica olhando se está respirando, você fica olhando se está convulsionando, você fica olhando um monte de coisas, você não dorme. Você tem essa pessoa e ela te consome 24 horas por dia, porque são pessoas já adoecidas, né? São pessoas que têm a deficiência e outros problemas de saúde. Não tem só a deficiência, né? Então, eu sei que para as famílias está sendo muito difícil esse momento, mas a gente, assim, confia em Deus, nada é por acaso, faça um esforço um pouquinho maior agora nesse momento, porque é pior se acontecer outras coisas, né? Se além do que eles têm, ser acometido ainda por um vírus, né? E ficar mais sequelas do que eles já têm. Então, essa é a nossa preocupação. Nós não queremos que nenhum usuário nosso apresente mais sequela do que já tem, ou que vá a óbito, né? Então, é esse o cuidado que a PAI está tomando.
E esse cuidado é o tema da próxima questão, Carminha. Alguns familiares, eles gostariam de saber se caso as aulas voltarem ainda em 2020, se terão a possibilidade de continuar recebendo as atividades em casa. Na realidade, quando for determinado, nós vamos avaliar caso a caso também. Vai retornar, por exemplo, 30%. Quem são esses 30% que vai voltar? Se tivesse, a hora que determinar, que a legislação determinar que todos voltem, o que nós vamos fazer? Nós vamos avaliar as comorbidades de cada caso. Se o médico falar, olha, esse aluno aqui, por exemplo, eu tenho uma sala de alunos profundos, que ficam acamados. Então, se o médico falar que esses alunos são de risco, de alto risco, e que se eles virem, eles estão correndo risco aqui dentro, ele vai receber atividade em casa. Agora, se o aluno não tiver risco e tiver que voltar, aí vai ser o atendimento aqui. A família pode dar continuidade no trabalho em casa, mas ele teria o atendimento presencial na APAE, tá? Carminha, eu acompanhei alguns relatos, em especial de mães da escola especializada da PAI, sobre a falta que os alunos sentem, né, da instituição, e por outro lado, elas relatam também o cansaço desses alunos e até o próprio cansaço. Nesse processo de ensino remoto, as famílias, como você já citou, elas têm tido bastante protagonismo, né? Claro, junto aí ao nosso corpo docente. É um momento realmente difícil, né? É um momento difícil, mas eu queria aproveitar a oportunidade, porque eu sei que os alunos vão ver, as famílias vão ver o vídeo, e pedir para que eles tenham um pouquinho de paciência. O pior já está passando, nós vamos retornar com a bênção de Deus, tudo isso vai passar, nós vamos nos unir de novo. Eu sei que eles sentem falta, nós também sentimos falta deles, né? Então, assim, só ter um pouquinho de paciência, porque se a gente aguentou até agora, mais um mês, dois, ou o que for necessário, eu acho que não é o problema. Mas nós estamos tentando nos aproximar, nós estamos tentando trazer alguns casos individuais que estão nessa questão, né? Estão adoecendo de ficar em casa, estão tendo crises, né? De ficar trancado dentro de casa. Então, a gente já está em estudo cada caso, estamos já trazendo devagarzinho para não pôr em risco e não acontecer nada com esse indivíduo. Então, a gente está, assim, preocupada, nós temos essa preocupação, mas eu acho que eles estão se comportando muito bem, eles estão participando das atividades, eles fazem, eles dão retorno, eles gravam vídeos para mandar para os professores, o professor grava um vídeo para falar com eles, falam com eles, explicam atividades por vídeos, né? Pelo celular, contato direto, né? Então, assim, eu fico muito emocionada com a participação deles e das famílias nas atividades. Eu sei que eles estão sentindo falta porque eles são muito carinhosos, eles gostam de abraçar, de beijar. Essa é a preocupação maior nossa, porque como que você nega um abraço para uma pessoa, um carinho no momento que ele está precisando? Então, é esse o cuidado que a gente tem que tomar. Carminha, para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem a todas aquelas pessoas que são atendidas pela PAI, também seus familiares. A gente não pode esquecer de todos os colaboradores da instituição também e toda a comunidade de Batatais. Para os colaboradores, para a comunidade, eu quero deixar um agradecimento muito grande pela ajuda que eles continuam dando para a PAI manter seus serviços, tá? Então, assim, é imensa a gratidão que nós temos para esses colaboradores, porque sem eles a gente não continuaria nosso serviço. Tivemos várias parcerias, né, nesse momento de pandemia, para não deixar a peteca dos nossos usuários cair na sua residência, com relação à doação de alimentos, de materiais de higiene, vários produtos, né? Alimentação, tivemos parceria com o SES, tivemos parceria com empresas, né? Com
a Plurinox, que fez uma campanha na cidade e trouxe muitas cestas para que a gente suprisse a necessidade dessas famílias. Então, assim, eu tenho a segurança para falar que as nossas famílias não passaram necessidade nesse momento. Todas foram assistidas, tá? Teve família que até agradeceu porque nem precisava e falou, não, eu não preciso porque eu estou tendo, se eu precisar eu falo, né? Porque as famílias, elas sentem, às vezes, né, envergonhada de ter que depender, nunca dependeu de ajuda, e ela sente constrangida em receber ajuda. Agora, por exemplo, nós conseguimos um projeto da Fundação do Banco do Brasil, que nós estamos cotando o preço para a compra de cestas básicas para as famílias que precisam, de kits de material de higiene, tanto para as famílias como aqui para a PAI, para o uso dos usuários, né? Nós estamos cotando os preços e vamos começar a adquirir e já entregar. Depois nós vamos publicar, porque a Fundação tem toda uma norma para publicação. E para as famílias, eu queria assim, deixar uma mensagem de fé, de esperança e de muito amor. E agradecer esse amor que elas têm pelos filhos, tá? Falar que elas são exemplos para todas as famílias do mundo inteiro. E eu sou muito orgulhosa das famílias que nós temos na nossa PAI. Carminha, obrigada pela sua participação nessa edição especial do Entrevistando a Pai Batatais. Nós seguimos aqui na torcida de que em breve possamos nos rever aí pelos corredores da instituição, todos em segurança, é claro, né? Gente, ficou alguma dúvida? Fale conosco nos comentários, ou mande também uma mensagem para nosso WhatsApp. O número eu vou deixar ali na descrição do vídeo. E até o próximo Entrevistando a Pai Batatais.